Você ouvirá nesta mensagem uma denúncia contra o sistema religioso. Muitos perguntam, por que só hoje estão vindo essas verdades? Por que não vinham antes? É muito simples. Assim como na política, na alimentação e em todas as áreas estão surgindo bombas, estão surgindo verdades que as pessoas não sabiam, na religião também. Está escrito no livro de Daniel que com o aumento da ciência o conhecimento se multiplicaria. Muitas pessoas não estão percebendo o quanto de conhecimento está vindo à tona. E quando vem esses conhecimentos, não existe outra alternativa a não ser sair da Babilônia. E está escrito, sai dela, povo meu. O pai sabia que ao vir o conhecimento, as pessoas sairiam das mentiras. Só fica dormindo quem de fato quiser ficar dormindo. O mundo está se renovando. As pessoas estão se levantando de suas tumbas. E não são tumbas físicas, são tumbas espirituais. Conhecimentos que estavam obscuros, escondidos, manipulados nas mãos dos poderosos, hoje estão vindo à tona para que nós nos libertemos. Ouça agora mais uma mensagem que irá entregar os podres do sistema religioso. A mensagem e o tema é Nicodemos. Olá meus amigos, olá meus irmãos, que a paz do nosso eterno Criador esteja sobre a vida de todos. Fiz uma introdução um pouco diferenciada aí, né? Para chamar a atenção para esta mensagem. Eu tenho certeza que ela causará um impacto muito grande na vida das pessoas que ainda não se libertaram do sistema. Para aqueles que já sabem o quão podre é esse sistema religioso, esta pessoa apenas irá fortalecer a sua fé e ficará firme, fora da Babilônia. Porque nós sabemos que esse sistema religioso ele é como uma droga. As pessoas ficam viciadas. As pessoas ficam alienadas. Afinal de contas, a nossa carne adora ser massageada, o nosso ego. E o sistema religioso, ele proporciona tudo isso para as pessoas. Existe uma glória de homens envolvida nisso tudo, que é muito difícil abandonar. É muito difícil aquele que tem coragem de abandonar essa glória dos homens para servir ao Pai no anonimato, como está escrito em Lucas 14. Para servir ao Pai sentado na última cadeira, apenas amando o próximo como a si mesmo, sem levantar glórias, sem tocar trombetas, sem ser reconhecidos por homens. E para falar sobre isso, nada melhor do que o exemplo da história de Nicodemos, um homem que por amor à glória dos homens, pelos status que tinha, não foi capaz de ouvir a voz do bom pastor e nascer de novo. Preferiu continuar carnal, praticando obras da carne, obras visíveis. Aquele que não tem coragem de sair desta aparência toda para viver o verdadeiro evangelho que está nas esquinas, estão nas praças. Infelizmente, essas pessoas nunca entenderão o reino do Pai. Viverão com práticas e mais práticas litúrgicas, religiosas, mas de fato, nunca entrarão no reino do Pai, nunca compreenderão o reino espiritual do Pai. Reino este que o Messias disse que já veio na cruz. Já veio. Inclusive ele chega a falar que muitos não morreriam, mas veriam o seu reino. Ele disse isso para os seus discípulos. Ele falou, muitos não morrerão, mas verão o meu reino. O reino dele já veio, mas esse sistema religioso que está aí, eles tomam para eles. A passagem que ele diz que muitos não morrerão, mas veriam o seu reino está em Marcos, capítulo 9, verso 1. E é claro que também em outros livros você encontra este dizer do nosso Messias. No madeiro, o reino dele veio. E os líderes religiosos da época, como Nicodemos e tantos outros, perderam a sua mordomia. Acabou. Era para se ter nascido o reino espiritual onde não existiria mais hierarquia, onde não existiria mais práticas religiosas, porque tudo se findou no madeiro. A época carnal se findou no madeiro. Temos que entender isso. O Messias carne morreu no madeiro para pôr fim à era carnal. O Novo Testamento, ele é um Novo Testamento da era espiritual, onde as pessoas buscariam o Pai em espírito e não mais na carne. O Messias ele deixa claro isso à mulher samaritana em João 4. É chegada a hora em que os verdadeiros adoradores buscarão o Pai em espírito. E esses é que serão os verdadeiros. Os falsos provavelmente continuariam, né? Buscando na carne, buscando no templo, buscando nos montes. Mas os verdadeiros buscariam apenas em espírito. Só estes é que o Pai queria. E foi isso que o Messias veio fazer.
Eu tenho um áudio no meu canal, o que o Messias veio fazer na Terra. É muito contrário do que o sistema ensina. A religião, ela escraviza as pessoas. As pessoas passam a ficar dependentes da religião e deixam de buscar de verdade o Pai. O Pai habita nas pessoas e Ele quer que as pessoas se ajudem umas às outras, mas a religião, ela impede isso e as pessoas começam a favorecer a religião, a investir dinheiro, investir tempo na religião e ninguém investe tempo no próximo. E o Messias veio por fim isso. A religião estava escravizando e quando ele vem, ele fala: vinde a mim, porque o meu fardo é leve. O da religião é pesado. E esses homens que estão hoje aí como líderes desse sistema religioso, todos eles, sem exceção, eles utilizam esse verso quando ele diz vinde a mim, para chamar as pessoas hoje para ir para eles, para sustentar eles. Eles vivem do sacrifício do Messias. E o Messias deixou claro em Marcos 12 que esses homens matariam ele para viver da sua herança. Matariam. Leia Marcos 12, a parábola da vinha, e você vai entender. Eles mataram os servos que vieram alertar o povo que o povo estava escravo na mão desses líderes. E quando o Messias vem, ele alerta: vocês me matarão para viver da minha herança. E hoje não é o que está acontecendo. Esses homens vivendo, pagando suas contas, seus carros, suas casas, tudo através do Messias. E ele só veio apenas libertar o povo da mão desses homens. Mas esses homens se beneficiaram. Em Lucas 16, o Messias disse para eles: vocês perderam a sua mordomia, porque o Pai deu a lei para vocês, mas vocês estão escravizando o povo através da lei. Vocês estão exigindo coisas do povo que nem vocês conseguem fazer. Analise o que eu estou falando. E o Messias ali, ele conta a parábola do mordomo infiel, mostrando que Israel estava sendo infiel perante o Pai, porque aqueles homens ensinaram tudo errado. E ele diz para aqueles homens: aquele que se casar com a repudiada, infelizmente estará em adultério. Aquele que praticar as obras que vocês praticam, aqueles que caírem na armadilha de vocês, estão em maus lençóis, estão em prostituição perante o Pai. Porque os meus eu estou tirando deste aprisco. Os meus buscarão o Pai em espírito. E ele diz em João 10, eu sou o bom pastor. Só eu dei a vida pelas ovelhas. Os outros são ladrões, são salteadores, vêm para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para dar vida em abundância. E quem ouvir a minha voz me seguirá e encontrará paz, encontrará alívio, não carregará fardos, viverá uma vida tranquila, em paz e amor ao próximo. Mais nada, acabou as práticas carnais. Eu vim para tirar o povo disso. Mas infelizmente eles inverteram tudo e hoje eles dizem que para você ter alegria, paz e tantas outras coisas, você tem que ir para a igreja, você tem que ir atrás deles. Afinal de contas, eles utilizam a história do Messias para dizer que eles estão ali, nossa, adorando o Messias, quando na verdade eles estão apenas utilizando a sua herança para se beneficiar. O próprio Messias, quando esteve aqui, ele disse: eu não recebo louvor de homens, glória de homens. João capítulo 5, verso 41. E ele completa ainda dizendo: eu não recebo porque eu conheço vocês muito bem. É como eu já falei em outros áudios do canal Adorando em Espírito. Essa questão de ficar eu te adoro, eu te amo, essas coisas, foi tudo coisa criada pelo homem. Quem criou essas palavras com certeza não sabe sentir isso que eles estão falando. Porque são pessoas que, para tentar provar alguma coisa, então eles falam. Mas os verdadeiros fazem. Os verdadeiros, por isso que lá adorar em espírito são os verdadeiros. Porque quem adora espírito, ele não fica com blá blá blá. Ele não fica elogiando, falando isso ou falando aquilo. Eu te adoro, eu te louvo, ou glórias. Ele não fica com isso não. Ele pratica. Ele de fato é o verdadeiro templo do Pai e faz o que o Pai quer. Já os falsos, eles ficam com essa idolatria de eu te adoro, eu te amo, palavras falsas, fingidas. E o Messias disse em João 5 que eu não aceito isso, porque vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim, muito longe. Você entenderá daqui a pouquinho por que Nicodemos não aceitou ir com o Messias, ele preferiu a glória dos homens. Você vai entender daqui a pouquinho. Isso aqui é só uma introdução para você entender o quão infiltrado nesse lamaçal, nessa podridão Nicodemos estava. Assim como muitos estão, carnais, precisando ver para crer, não nascem do Espírito, ficam carnais, sendo carnais e ainda pior, se misturando com a repudiada, carregando símbolos de Israel, frequentando templos, coisas que foram necessárias para eles, para os nascidos do Espírito, não, porque para os nascidos do Espírito, nós somos o templo, não temos sacerdotes entre nós e o Pai, temos um único sacerdote, um único pastor,
E através dele, das suas palavras, nos achegamos ao Criador do Universo, quando praticamos o que ele ensinou. E ele disse isso em João, capítulo 13. Leia, verso 34. Ele disse: filhinhos, um novo mandamento vos dou, que vocês amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Eu não fiquei falando que vocês eram lindos, maravilhosos. Não, eu vim aqui, dei minha cara a tapa. Vou ser morto por esses lavradores porque não aceitam a verdade. Mas uma coisa eu digo para vocês, continuando a leitura de João 13, verso 35 agora. Todas as pessoas saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Esta é a única forma de reconhecer um discípulo do mestre. Não é praticando cultos, não é indo para esse sistema religioso lá da oferta, dízimo, fazer consagrações, vigílias, nada disso. A única forma de reconhecer um discípulo do Salvador é quem ama um ao outro. Estes são a luz do mundo, o sal da terra. Fora isso, é fermento daqueles homens. São os Nicodemos que estão aí até hoje mantendo o povo na carne porque adoram ser glorificados pelos homens. Mas irá acabar essa farra, está escrito. Os mercadores da fé verão a Babilônia cair e ficarão se lamentando. Verão a Babilônia cair. Em Lucas 16, quando o Messias denuncia que eles estão perdendo a mordomia deles, e que ele, como noivo, viu que Israel estava tudo prostituída, servindo a vários ídolos nos montes, nos templos, assim como a mulher samaritana. Quando o Messias viu isso, poucas ovelhas desgarradas se voltaram para o bom pastor. O Messias, então, ali naquele momento, ele diz: aquele que se casar com vocês agora está em adultério. Eu estou abandonando Israel. Israel me traiu com seus ídolos, com seus amantes, e o livro de Oséias deixa isso muito claro. E o Messias deixou claro para aqueles homens que em caso de adultério, o noivo pode se separar de sua noiva. E nós sabemos que ele se separou. Hoje, Israel, para querer bancar a solteirona, para querer bancar aquela mulher que não foi abandonada no altar, para querer pagar de gatona, eles dizem que eles é que não creem no Messias. Eles dizem que são eles que não aceitaram o Messias, quando na verdade o Messias, enquanto carne, falou primeiro: eu é que estou negando vocês. Infelizmente, esses homens que fazem parte dessa cúpula desgraçada, esses mercenários da fé, eles alimentam isso, que foi Israel que negou o Messias, mas quando na verdade o Messias, enquanto carne, negou ela primeiro. Acorde enquanto é tempo. Ele era o noivo. Ele veio e viu que as ovelhas que ouviam a sua voz eram muito poucas. A maioria preferia os seus ídolos, os seus amantes, e ele se alegrava quando via pessoas como Zaqueu, que abandonou as práticas físicas, obras mortas, para fazer a verdadeira prática, devolver o que roubou. Isso é que o Pai queria. E ele chamava a atenção das pessoas por onde ele passava quanto a isso. Tem o caso daquele rapaz que estava indo sacrificar e ele fala: por que você está indo sacrificar e não se conserta com o teu próximo? Olha só o Messias mostrando para ele o quão enganado ele estava. Aí ele disse: vai lá, se conserta, depois vem e sacrifique. Por que ele disse isso? Porque ele tinha que cumprir os protocolos para poder morrer por nós, para poder entregar a sua vida e dizer: agora acabou. Eu fui feito sacrifício, um inocente que morri por vocês. Agora chega, parem de sacrificar e vá buscar o Pai em espírito, porque só Ele é santo, só Ele é o marido de vocês. E a Israel espiritual, aquela que é nascida da nova Jerusalém espiritual, como disse Paulo em Gálatas 4. Essa Israel busca o Pai de verdade. São coxos, são mancos, são aleijados, mas foram chamados para a festa. Já aqueles que se dizem gatões, a última bolacha do pacote, os almofadinhas, esses o Pai negou para se casar com esses, os mendigos que estão nas portas desses ricos, como na parábola do rico e do Lázaro. Israel estava rico, humilhando as pessoas, vendendo a graça, vendendo aquilo que é de graça. E o Pai disse: os mendigos que vocês maltratam, são esses que eu quero. E o Messias fala isso na parábola da ceia. Ele fala que o Pai mandou os servos buscar agora os desprezados. Vá pelos becos e vielas e tragam todos, mas aqueles que você foi chamar primeiro, que eu dei as leis para que eles fossem puros, para que eles fossem santos aos meus olhos, esses eu estou negando. Agora chame os outros, a verdadeira Israel espiritual. Pode não ter beleza, pode não ter formosura, mas de verdade fazem aquilo que eu mandei.
Nunca disseram que iriam trabalhar na vinha, mas de vez em quando cobrem uma pessoa que está com frio, alimento faminto. De vez em quando fazem o que eu quero. Que adianta eu ter uma que tem o pão todo? Que foram ensinados a fazer isso, mas não fazem. Viraram carnais. Eu prefiro aqueles que nunca falaram que iam, mas de vez em quando vão. É o que o Messias falou na parábola da vinha, dos 2 filhos que o pai manda ir para a vinha. Um fala que vai e não vai, Israel. E o outro fala que não vai. É o povo espiritual. Mas de vez em quando vai. O pai prefere esses, que de vez em quando vai, mas vão. Oh, glórias ao eterno Criador. Continuando. Vou falar agora sobre o que o Messias fazia enquanto estava aqui na terra, que incomodava os líderes e o porquê eles o mataram. É porque ele abriu os olhos dos cegos? Sim. E os cegos, quando viam a verdade, abandonavam o sistema e o seguia. E aí, só reforçando naquela história do rapaz que estava no túmulo, aqueles homens, quando viram que os seus porcos se lançaram no precipício, pediram para que o Messias saísse de perto, porque ele estava dando prejuízo para eles. E é isso que a verdade, a palavra genuína, pura, sem fermento faz. Ela dá prejuízo para o sistema. E é por isso que esses homens se colocam contra uma mensagem dessa. Porque eles vão perder a sua mordomia, vão ter que trabalhar. Eles vão ter que trabalhar como todo mundo trabalha para se sustentar. E a ordem é viver do seu próprio suor, não é viver do suor do próximo, não. Vão pagar caro aqueles que vivem do suor do próximo, que tiram o sustento das viúvas, dos órfãos, dos pobres. Eles mataram ele porque ele lembrava as pessoas que só existia um pai. Aqueles homens estavam seguindo aos homens, ensinamentos carnais. Estavam comendo lavagem, como eu já disse, comida boa fermentada. Comida boa é a palavra do pai. Mas esses homens fermentavam, faziam uma lavagem e davam para o povo comer, e o povo estava todo perdido. Já não estavam mais se consertando uns com os outros, estavam sacrificando. E o abismo começou a se abrir. E um abismo foi chamando o outro, até chegar na situação em que nós estamos. Leis por todos os lados para dominar a humanidade. Onde há amor não há lei. Se as pessoas estivessem seguindo de fato o Messias, não existiria tantas leis para escravizar as pessoas. Mas infelizmente, esses homens não entram no reino, não deixam as pessoas entrarem, e por isso é que as pessoas estão cada vez mais carnais, e para carnal precisa ter lei para controlar. Para o espiritual não. O espiritual ele faz o bem sem precisar que ninguém mande, porque para aquele que é nascido do Espírito, não há lei, há liberdade. Ele faz por amor, não faz por obrigação. E são esses que o Pai procura. São sombras de Isaac e Sara, filhos nascidos da vontade do Pai, como disse Paulo em Gálatas 4. Não são nascidos da vontade do homem. Filhos da vontade do homem são escravos. As leis os escravizam. Só faz o que é certo porque a lei manda. Mas para aqueles que são nascidos do Espírito, demoram para nascer, mas nascem. Esses são aqueles que o Pai tem prazer, que o Pai ama, que não fazem nada por ordenança, e sim por amor. Isso é lindo. O Messias abriu os olhos das pessoas. Ele curava os paralíticos, pessoas que o sistema paralisou. Não faziam mais nada para ninguém, estavam totalmente desamarrados por aqueles homens. E o mundo se acabando, e esses homens se enriquecendo. É templo aqui, templo ali, e construção do templo lá. E as pessoas morrendo na miséria, porque as pessoas estavam paralisadas, coxas, estavam totalmente presas nas mãos daqueles homens. E o Messias, vendo isso, ele disse: vinde a mim, minhas ovelhinhas, vinde a mim, eu sou o pastor de vocês, eu quero consertar o mundo. E quando eu estiver em vós, existirá esperança para o mundo. Cristo em vós é a esperança de um mundo melhor. Mas esses homens não deixam. Eles adoram que o mundo esteja em calamidade, em crise, porque aí eles divulgam em suas TVs, em seus programas: vem pra cá que aqui Deus vai te ajudar. Aí um ou outro que consegue, eles usam para escravizar o restante das pessoas que estão lá dentro, dando dinheiro, dando tudo o que tem pela fé. Eles inverteram o que é fé. Fé é buscar o Pai sem obras físicas. É como Paulo disse: o justo vive pela fé. Ele não fica mais praticando obras físicas achando que isso vai mudar alguma coisa perante o Pai, como eu gravei esses dias na mensagem Amor de Pai. O nosso Pai não cria filhos bastardos. E se você for procurar o que significa bastardo, é filho que nasceu fora do relacionamento. Fora do relacionamento verdadeiro. E lá em Oséias deixa claro que os filhos da prostituta não são filhos do nosso Criador. Todos aqueles que nascem pela lei, nascem por obrigação, não são filhos do nosso Pai. O nosso Pai, ele quer os nascidos do Espírito, que fazem a vontade dele por amor e não por ordenança.
Foi necessária a ordenança enquanto estava se construindo em Israel a consciência dos seus pecados. Depois disso, haveria liberdade, mas poucos querem essa liberdade, o nascer do Espírito. Poucos querem. A maioria quer viver no testamento antigo, não quer o novo. E muitos estão misturando o novo com o velho, pano novo em vestes velhas. Não estão renovando o odre para entender as coisas do Pai e ficam ainda criticando aqueles que renovaram o seu odre. Cuidado com você que faz isso. Cuidado. Você pagará caro, pois está blasfemando contra o Espírito do Pai, que está agindo no coração de muitas pessoas, está libertando elas desta escravidão, desse sistema podre religioso. Agora veja o que mais o Messias fez. Veja o que mais ele fez quando ele esteve aqui. Eu estou tirando o poder, o ganho que eles têm, os seus lucros. A verdade que eu falo machuca eles, dói e o povo se liberta. É por isso que muitos estão me seguindo e eles estão incomodados. Muitos estão me seguindo e eles estão incomodados. É como naquela história do rapaz que estava no túmulo, que eles falam que é tudo carnal, né? Esses lavradores maus, mas na verdade ali não, era espiritual. Aquele rapaz que estava no túmulo, que se levantou quando encontrou o Messias, era túmulo espiritual. Ele estava ali morto no espírito e praticando obras da carne, frequentando o templo, sustentando esses homens, praticando sacrifícios, coisas que o Pai nunca pediu. Ele estava lá morto, mas quando ele encontrou o Messias, quando ele ouviu a voz do bom pastor, as ovelhas que ainda estavam com a lamparina acesa, não estava totalmente apagada, são as 10 virgens, né? 5 eram loucas, mas 5 eram prudentes, e esse rapaz que estava no túmulo, ele ainda não estava 100% enlouquecido por esses homens, não. Ainda tinha azeite em sua botija, e ainda existia ali dentro dele a palavra pura do Pai, assim como a viúva de Serepta, que tinha a palavra pura dentro dela, e o profeta, quando veio, pôde alertar ela sobre a iniquidade dela, e ela pôde se voltar para o único e eterno Criador do universo, abandonando seus ídolos, coisa que o sistema religioso não fala. E esse homem que estava no túmulo era viúvo perante o Pai. Não era casado com o Pai, adorava os ídolos que Israel apresentou para ele. Esse homem estava órfão de pai, não adorava o Criador do universo. O próprio Messias fala em Mateus 23, só existe um pai. Aquele povo estava sendo ensinado a adorar vários pais, muitos homens se colocando como ensinadores da verdade, assim como Nicodemos, que se dizia mestre, mas não sabia nada do mundo espiritual, era carnal. Estavam vindo esse tipo de homem, e esse homem estava no túmulo por causa disso. Morto perante o Pai. Era um filho pródigo que estava comendo lavagem na mão desses homens, estava dando lucro. É por isso que na mesma história diz que o espírito que saiu dele foi para os porcos, porque ele era mais um porco que estava comendo lavagem na mão desses homens. E o Messias disse: cuidado com o ferimento desses homens. Eles não entram no reino e também não deixam ninguém entrar. Se atente. Mateus 23, verso 13. Ai de vocês, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês não entram e não deixam ninguém entrar, vocês receberam as leis das mãos dos anjos, mas estão se beneficiando. A vinha foi dada para vocês darem lucro para o Pai e não para espremer o povo para se beneficiar deles. Acorde, meu povo, acorde, esses homens estão se beneficiando daquilo que era para ser dado para o Pai. Dar para o Pai o fruto da vinha era fazer o bem ao próximo. Mas infelizmente, até hoje esses homens estão aí se apoderando da vinha. O Messias veio para nos libertar desses homens. Mas assim como Paulo denunciou em diversas vezes que esses homens não deixariam quieto, eles não aceitariam perder a sua mordomia e se infiltraria no meio do povo. Eles seriam lobos no meio das ovelhas. Eles iriam fazer o povo voltar para a carne, como Paulo falou diversas vezes, e em Gálatas, se eu não me engano, ele fala: quem vos incitou a voltar para a carne? O povo estava nascendo do Espírito, como em Atos 2, as pessoas estavam abandonando os seus desejos próprios e estavam começando a serem amáveis. Um vendendo o que tinha para ter em comum com o outro, e daí vem a palavra comunhão, que esses homens blasfemaram e dizem que comunhão hoje é ficar dentro desses templos ouvindo eles. Mentira! As pessoas estão lá dentro, tem pobre, tem rico, e os ricos sempre têm mais chance do que os pobres. Repare para você ver, descumprindo o que Tiago fala em capítulo 1 de Tiago. Tiago deixa claro que aqueles homens que são muito parecidos com os de hoje, viu, são os mesmos, é o mesmo espírito, é o espírito anticristo. Eles favorecem os ricos e os pobres não.
Quem dá o dízimo caro é beneficiado, quem não dá nada eles até humilham, fazem cultos da moeda até de R$1 para humilhar, para saber quem é que não tem. São safados, exploradores de fé. Meu Pai, liberta as pessoas desses homens, esses homens maldosos que contaminam a alma das pessoas, fazem sinais, curam o corpo físico, mas matam a alma, e as pessoas se esquecem das palavras do Messias. O Messias disse: não se preocupe com o que mata o corpo, não se preocupe, é doença, é tiro, é o que for, não se preocupe, porque isso só mata o corpo de vocês, mas se preocupem com aqueles que matam a alma e que têm o poder para lançá-la no inferno, e esses homens têm esse poder. Através de suas palavras fermentadas, eles têm levado milhares de pessoas a não praticarem o amor ao próximo, a não devolverem o que roubaram. Eles dizem que no sacrifício de Jesus tudo foi perdoado, e as pessoas não se consertam umas com as outras e estão morrendo cheias de dívidas com o próximo. É como na parábola do credor incompassivo. Foram perdoadas pelo Pai, embora essa parábola o Messias disse para Israel. Era Israel que o Pai estava dando uma chance para se perdoar uns com os outros. O Pai estava passando uma borracha no passado deles, aniquilando tudo o que era no passado para que eles dali para frente começassem a praticar o que era correto, encontrando a pessoa que devia para ela perdoar-se, não ficassem mais explorando uns aos outros. Mas infelizmente Israel não entendeu e passou essa blasfêmia para os gentios. Os gentios estão assim. A pessoa rouba, mata, estrupa e vai para a igreja e ainda vira pastor na igreja. Quanta ironia, quanta blasfêmia, negando que a salvação só vem quando praticamos as palavras do Mestre. Zaqueu praticou e foi salvo antes da cruz. Antes da cruz, provando que a salvação está inteiramente ligada na obediência e não no sacrifício. Eles é que enfatizam o sacrifício para poder viver do sacrifício, mas a salvação está ligada inteiramente em ouvir a voz do Pai e praticar as suas palavras. Nisto conhecerão que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quem acorda para isso devolve o que roubou. Não continua de um jeito, sendo que lá atrás está tudo ferrado. Ela volta, ela devolve. Ela aceita morrer na miséria, como Zaqueu provavelmente morreu, porque devolveu 4 vezes o que roubou. 4 vezes. Provavelmente morreu na miséria, mas morreu com a alma lavada pela palavra do Pai. Morreu puro, morreu sem dívida, e perante o Pai este homem encontrou a salvação. Mas muitos estão indo para o caixão. Muitos estão morrendo nesse corpo físico com dívida com o próximo, acreditando que o sacrifício do Messias tirará o pecado dela, e estão sendo enganados por esses malfeitores, por esses enganadores anticristos. Eu vejo pessoas que estão nas mãos desses homens cegas, totalmente comendo lavagem, e elas dizem: mas é necessário existir o templo para as pessoas se reunirem. O Messias disse que não existe hierarquia entre os nascidos do Espírito, somos todos irmãos. Não existe sacerdote entre os nascidos do Espírito, somos todos irmãos. Não tem ninguém falando para ninguém o que tem que fazer ou o que não tem que fazer. Os nascidos do Espírito, eles sabem o que tem que fazer. Não precisa ninguém ficar falando, e Paulo deixa claro isso em Hebreus 8. Os filhos da Jerusalém celestial, que demoram para nascer, mas nascem, eles sabem o que tem que fazer, sem que ninguém vos ensine nada. Não precisa de mestre, não precisa de doutor, não precisa de nada disso. E entrando na história de Nicodemos agora, para não me estender. O Messias disse, em Mateus 23, que não existe outro mestre a não ser o nosso Pai que estás no céu. Naquele momento ele chamou Nicodemos de nada. Para o mundo ele até poderia ser mestre, ter título de doutor em teologia, mestrado, doutorado, bacharel, o que fosse. Mas para o Pai, ele era apenas uma abominação, porque o Messias disse em Lucas 16 que aquele que se exalta perante o homem, aquele que se coloca como sendo maior do que o outro aqui na terra, perante o Pai, é abominação, porque todos nós somos irmãos, e um pai que é pai não aceita ver um irmão dominando o outro, porque sabe um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Todos se respeitam, todos se veem como irmãos. O Messias, quando encontra com esse Nicodemos, ele fala umas verdades para ele, que o deixa sem chão. Mas mesmo assim, ele preferiu a glória dos homens, ele preferiu o sistema, pois o verso 1 de João 3 deixa claro por quê. Aqui diz que ele era príncipe dos judeus. Uma abominação perante o Pai, mas perante os homens ele era príncipe. Achava que este cargo que ele tinha
Até em outras traduções disse que ele era um dos principais dos judeus, ou seja, ele era um líder ali, com certeza, graduado. Um pastor presidente. É isso que ele era. Mas quando se encontra com o verbo da vida, ele viu que ele não era nada. Ele entendia das coisas carnais, mas das coisas espirituais, nota 0 para ele. E o que eu acho lindo de João 3 é que o Messias ele fala com Nicodemos de mestre para mestre. Porque Nicodemos chama ele de rabi. Nicodemos chama o Messias de mestre. Eles adoravam se chamar mestres uns aos outros, né? Quando ele vê que o Messias tinha um conhecimento além do normal, ele chama ele de mestre. Só que ele não sabia que o conhecimento do Messias era muito superior, pois o Messias era espiritual e Nicodemos era carnal. Quando o Messias vê que ele era o bambambam, veio como mestre para se falar com ele, não abaixou a crista não, o Messias falou, então tá bom, agora eu vou falar de mestre para mestre. Eu imagino o Messias falando, pai, me capacita aqui agora, porque eu quero ver o que ele sabe do mundo espiritual. E ele foi humilhado pelo Messias. Diz o texto que ele procurou o Messias à noite. Isto prova o quanto ele estava com medo, primeiramente, de ser visto pelos outros mestres. Ele estava com medo de ser visto, então ele foi à noite, nas escondidas, para falar com o Messias, né? E também existe o lado de ir à noite no sentido de entendimento obscurecido. A mente dele estava totalmente carnal, que é o que muitas das vezes quer dizer quando nós vemos essa expressão. Está dormindo, está morto, né? Como o caso de Lázaro, que o sistema religioso traz tudo para a carne. Lázaro ressuscitou. Aí eu já vi até briga, né, entre pessoas religiosas que são carnais até o talo, são Nicodemos. E elas falam, mas se está escrito que a todos é dado o direito de morrer apenas uma vez, então Lázaro foi uma exceção? O irmão de Marta e Maria, né? É claro que não foi uma exceção. É que vocês são carnais. Vocês não entendem que Lázaro estava no túmulo espiritual, assim como aquele rapaz que estava no túmulo. Tudo se encaixa no mundo espiritual, mas no mundo carnal vocês ficam aí perdidos porque não compreendem as coisas do espírito. São Nicodemos. Quando o Messias fala uma verdadezinha simples sobre o mundo espiritual, ele não entende. Ele fica ali com aquela cara de besta, bobo. Como que eu faço para voltar pro ventre da minha mãe, sendo eu já velho? Eu imagino o Messias olhando pra cara dele e falando, coitado do povo que te segue. Coitado do povo que te segue, seu carnal. Seu incrédulo. Eu vejo muitas pessoas assim, como Nicodemos, totalmente carnais. Você vai falar um pouquinho do espiritual, ela se perde inteirinha, porque é tudo carnal, vê tudo na carne. E Lázaro, que se levanta do túmulo, que acorda para a vida, que se torna um homem espiritual, seguidor do Pai em espírito, não mais na carne, eles dizem que era morte física. É um lamento muito grande sobre essas pessoas, porque a lei do Pai não pode mudar. A todos é dado o direito de morrer apenas uma vez, não 2 nem 3. E sem falar também que está escrito, né, quando Paulo fala, desperta tu que dormes. Tem uma passagem que fala também, aquele que está morto, né, ainda que esteja morto, viverá. Como pode voltar a viver? Que lucro tem nessa terra aqui? Qual interesse o Pai tem de alguém voltar a viver aqui? Qual o interesse? As pessoas querem voltar a esta terra acabada, destruída, presa, cheia de leis. E o pior, muitos até religiosos pensam assim. Fala de morrer hoje? Não, hoje não. Fazem até piadinha, né? Não, morrer hoje não. Eu quero ir para o céu, mas não hoje. Ah, meus amados, se todos entendessem o que Paulo falou quando ele disse, para mim o morrer é lucro. Para os nascidos do Espírito, morrer é lucro, porque ela abre tanto os olhos dela sobre essa terra, que ela começa a ver o quão escravas as pessoas estão. E ela pede para o Pai, Pai, me leva daqui. Me leva para o teu ambiente onde não existe lei, onde só existe amor, carinho, onde as pessoas são boas umas com as outras, onde não existe doenças, porque as próprias pessoas se curam umas às outras. O entendimento que tu desse para as pessoas era para isso, não era para elas ficarem lucrando. Quantos médicos que só curam, só fazem alguma coisa por dinheiro. Cidades precisando de médico e elas não são capazes de fazer nada porque não recebem seus salários. E o Pai deu este dom para ela para dar de graça aquilo que de graça ela recebeu. Ela não é digna de cobrar nada. Tantas pessoas em todo o mundo que fazem isso, em todas as áreas. Tantos talentos desperdiçados. E as pessoas precisando do seu dom, precisando da sua ajuda. Nicodemos, um homem carnal, muito parecido
com os de hoje. Estevão, quando ele entra naquele templo, na época em que ele foi morto, no dia em que foi morto, inclusive, que ele, ali usado pelo Espírito do Pai, ele fala umas verdades para aqueles homens. E ele falou tantas verdades que aqueles homens o mataram. Mas ali tem uma pérola tão grande em Atos 7 que Estevão ele deixa claro que o Pai não habita em templos feitos por mãos de homens, porque dentro desses lugares as pessoas são escravas na mão de um líder, se tornam capachos dele, sustentam ele. E o Pai não quer isso, o Pai quer que as pessoas vivam livres, nenhum irmão pode dominar o outro. Estevão deixa claro isso lá em Atos 7. Mas ele fala muito mais do que isso. Estevão fala que aquele que construiria o verdadeiro templo para o Pai teria o seu reino eterno, confirmando o que o profeta disse para Davi em 2 Samuel capítulo 7. E o mais engraçado é que o Estevão, ele reforça quando ele diz que o Pai, através do seu profeta, disse para Davi não construir o templo, que ele não precisava disso. E ele ainda fala, mas Salomão construiu. Porém, leia o texto, porém. Isso é ao contrário. Eu não sou muito bom em língua portuguesa, mas não sei se você sabe que a palavra mas, porém, todavia, quer dizer o seguinte, a pessoa fez, porém, não era para fazer. Por quê? E ele deixa claro, a partir do verso 40 de Atos 7. Porque o Pai, ele iria levantar o seu verdadeiro templo, e seu templo verdadeiro era o seu filho, o primeiro a nascer dentre os mortos. E depois dele viriam muitos outros nascidos do Espírito também, para adorar o Pai em Espírito, a servir ao Pai não mais no templo físico de sacerdote terreno, com práticas físicas, rituais físicos. Serviriam ao Pai agora no santuário celeste. Congregamos no santuário celeste. Por isso que Paulo fala lá em Hebreus 13, não abandonais a vossa congregação como é costume de alguns. Alguns que não lê o contexto todo não entendem que a congregação dos justos não é aqui na terra, ela é celestial. O verdadeiro templo está lá, local onde o sangue do Messias foi aspergido. Não é aqui. Aqui eles não aceitaram ele como sacerdote. Apesar de que, como eu já deixei muito claro, ele negou e depois eles vieram e o mataram. Claro que precisava se cumprir tudo isso. Era necessário que eles o matassem para perder a sua mordomia. Mas esse homem, voltando ao assunto aqui, eu só queria falar sobre Estevão porque tudo se confirma, tudo se completa. E só para deixar um pouco mais claro, Estevão, a prova de que Estevão falou a verdade ali era porque Estevão convivia com o mestre. Olha como uma pessoa que convive com a verdade acorda. Você acha que o resto do povo lá em Israel tinha o entendimento que Estevão tinha? É claro que não, estavam cegados, estavam sem paz, estavam viúvos perante o Criador do Universo, estavam sustentando aquele templo que o próprio Messias denunciou, aquela viúva que estava sustentando. Ali não é viúva física não, pare de ser Nicodemos, ela é viúva porque não adorava o Criador do Universo, porque o Criador do Universo nunca disse para que construísse um templo na terra para ele. O céu é o seu trono e a terra é a estrada dos seus pés, ele não precisa disso. Ele habita no coração das pessoas. Ele habita no verdadeiro templo que são as pessoas. Vós sois o templo do Espírito Santo, ou não crês nisso? Então pare de ser viúva e sustentar esses templos diabólicos que existem sobre essa terra. O motivo de o mundo estar nessa calamidade toda. As pessoas não entendem que nós somos o templo e por isso estrupam, matam, fazem o que querem com as pessoas. E se elas soubessem que quando elas fazem isso, elas estão fazendo ao próprio Criador do Universo. Pagarão caro esses homens que tiram isso do entendimento dos filhinhos. O Messias disse, ai daqueles que fizessem eu perder os meus filhinhos. São esses, as minhas criancinhas. Pessoas que depois viram maldosas, pessoas ruins, por culpa desses homens. Estevão, por muito andar com o mestre, nasceu do Espírito e falou poucas verdades por aqueles homens, ao ponto de matá-los. E hoje muitos têm vontade de matar mesmo a gente que fala as verdades, porque liberta as pessoas. Mas eu não tenho medo não. Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que o Pai é generoso e misericordioso para com todos nós. Concluindo a história de Nicodemos. Nicodemos, ele fala aqui que ele admirava o Messias logo no comecinho, e ele acreditava que ninguém poderia fazer os sinais que ele fazia se ele não tivesse vindo do Pai. E aí o Messias fala, na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Ele dizendo aqui que o Messias não era nascido de novo, ele era nascido da Jerusalém terrena. Compare João 3 com Gálatas 4 para você entender.
Nicodemos, ele representava o Ismael, filho da Sara, filho de um relacionamento permitido pelo pai, mas era carnal, nascia da vontade do homem. É aquela pessoa que só faz o bem porque a lei manda, não porque tem o espírito do pai dentro de si que a provoca a fazer o bem, que a convence do seu mal, do seu pecado. Não, ela só faz por causa da lei, são os nascidos da mulher escrava. Nicodemos era este, que hoje, né, temos muitas réplicas por aí. Mas aí ele fala, na verdade, o Messias, quando ele fala duas verdades aqui, ó, na verdade, ele está dizendo o seguinte: abandone a sua verdade e siga a minha verdade, porque a minha verdade sobrepõe a sua verdade. E aí ele fala, se você não nascer de novo, você infelizmente não entenderá o reino, não verá o reino. E aí no verso 4 ele fala, né, Nicodemos, ele responde, mas como vou nascer de novo, sendo velho? Olha o pensamento carnal. Porventura, como vou entrar no ventre da minha mãe e voltar a nascer? Oh, carnalidade. Aí a gente fala sobre Lázaro, que ressuscitou no espírito, as pessoas não entendem, os carnais não vão entender isso. A gente fala de tantas passagens que tem na palavra que representam quando o Messias anda sobre a água, que as pessoas pensam que é tudo físico, né? Olha o espírito pairando sobre as águas, o Messias ali, ó, naquela passagem quando ele anda sobre as águas. São tantas, gente, são tantas passagens quando ele expulsa o demônio daquele rapaz que cai no chão, que é tudo espiritual, mas as pessoas elas acham que é tudo, né, tudo físico. O cego que ele curava. Por isso que ele dizia, vais e não peques mais, é tudo espiritual. O não pecar mais é cumprir a palavra do credor incompassivo. É por onde andar, viva a oração que ele ensinou. Pai, me perdoa como eu tenho perdoado os meus irmãos, porque se eu não perdoar os meus irmãos, o meu pecado volta. E o pecado, quando ele não volta de mão vazia, não. É como diz o texto lá, sai o mal, né? Porque você conseguiu ali praticar o bem e o mal saiu, ele não consegue entrar. Aí quando você não perdoa, o mal volta e ele volta com mais 7 espíritos. Você se torna totalmente pior do que você era antes, porque vai acumulando as dívidas. Eu já falei isso na mensagem Amor de Pai, a questão do acúmulo de dívidas que nós temos quando não perdoamos o próximo. É lindo entender, mas poucos entenderão, infelizmente, que o Pai possa te abençoar para nascer do Espírito através dessa mensagem. O Messias continua aqui dizendo para este homem carnal, Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer da água, ou seja, da palavra, não recebe o Espírito. O Espírito é o entendimento do Pai, que capacita as pessoas. E ainda o Messias deixa claro lá em Lucas 11, foi a mensagem do amor ao Pai que eu gravei, olha como que tudo se completa, que ele fala, qual filho pedindo pão receberá uma pedra? Olha só, o pão é a palavra, é a vontade de você fazer o bem. E a pedra é a pedra que apedreja o pecado, que é a palavra do Pai pura, genuína, que apedreja o pecado, que é o Espírito com fogo, que para aqueles que são ouro, lapida, mas para aqueles que são palha, cobre, esses, eles vão queimar. Não serve para nada, não estão de fato na presença do Pai. É tremendo você entender isso. E quando você lê lá a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram lançados na cova, a cova, o fogo, justamente, ele representa o Espírito do Messias, é a palavra dele. Aqueles que estão alicerçados na rocha, que é a palavra aqui, ao nascer da água, este fogo que queima, como o João disse, né, quando ele estava batizando lá com água, que os homens ficaram com medo, ele falou, por que vocês estão preocupados com esse batismo de água? Isso daqui não fede e não cheira não, isso aqui é só para remissão de pecados, é só para mostrar para vocês que são carnais, mas para os nascidos do Espírito, a preocupação é com o batismo de fogo. E aqueles que não estão alicerçados na palavra, na rocha, esse batismo de fogo vem, queima, destrói. É o que aconteceu lá em Sadraque, Mesaque e Abednego. Renove o seu entendimento para você sair dessas historinhas que eles ficam contando e entenda o mundo espiritual. Aí nenhum leão come, gente. Ah, tremendo isso. Aí ele fala aqui, ó, no verso 5, o Messias responde, na verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino. O que é nascido da carne é carne. Ou seja, aquele que é nascido da mulher terrena, que representava Sara e Ismael, tem um entendimento carnal. Mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. É por isso que às vezes não dá para conversar com essas pessoas que são carnais. Não dá. Porque o entendimento não vai bater, vai ter briga e é preciso renovar o entendimento.
Aí no verso 7, o Messias fala: você ficou maravilhado porque eu disse que necessário vos é nascer de novo? Acho que o Messias ele ficou assim abismado de ver quão carnal Nicodemos era, né? Porque Nicodemos não entendeu, coisa que Paulo entendeu, né? Inclusive uma coisa interessante, né? Que lá quando Estevão é apedrejado, diz que as roupas de Estevão caíram no pé de Paulo. E eu tenho pra mim, viu gente? Não está escrito na palavra, que naquele momento que Paulo ouvia as palavras de Estevão, ali Paulo foi batizado. Eu tenho pra mim que o batismo de Paulo veio naquele momento. Depois disso, é claro, o Espírito foi trabalhando, foi a semente que foi lançada no coração de Paulo, foi trabalhando, até o eureka, né? Aquele momento onde, não sei se a palavra eureka é isso, mas é aquele momento onde dá aquela luz que representa o encontro com o Messias espiritual. E aí Paulo vai para onde? Para a casa de Ananias, para ser batizado por Ananias, ou seja, homem liberto, provavelmente, mesmo nível de entendimento de Estevão e de tantos outros. E ali Paulo então nasce do Espírito, batismo espiritual, que transformou Paulo em carnal, agora em espiritual. Não creia que é batismo físico, não seja carnal como Nicodemos, porque senão você nunca vai entender o porquê Paulo mudou tanto desse jeito, porque se tornou tão inteligente. E aí ele fala aqui, ó, o vento assopra, no verso 8, João 3, para onde quer, Nicodemos. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha o Messias utilizando várias vezes, só nessa passagem, exemplos da terra para você entender o mundo espiritual. É por isso que você, quando lê a Bíblia, você não pode ler letra, porque a letra realmente mata. Você tem que ler espírito. Então, quando você vê a palavra vento, porco, lavagem, fermento, odre, roupa velha, roupa nova, é necessário você abrir o seu entendimento. Eu tenho uma mensagem no meu canal que realmente carrega esse tema. A letra mata, mas o espírito vivifica. Dá para você ter um pouco de noção. Embora ficou faltando algumas coisas, mas dá para você já abrir o seu entendimento muito grande aí nessa mensagem. Então aqui o Messias, mais uma vez, ele usa alguns exemplos físicos para mostrar o mundo espiritual. E por que ele estava usando exemplo físico? Para Nicodemos. Nicodemos era carnal, precisava usar exemplo físico. Então ele usou o exemplo do vento, mostrando que o Espírito do Pai é como o vento. Ou seja, só nisso aqui já dá para entender claramente, né, gente? Que não tem como ter culto do Espírito Santo, né? Me poupe. Vai nascer de novo, vá acordar, vá comprar colírio das mãos do Pai, como ele disse lá, para a igreja de Laodiceia, para que você possa enxergar. Porque é a mesma coisa de você fazer o que a Dilma falou, de empacotar vento. É a mesma coisa. Você querer falar que tem culto do Espírito Santo é a mesma coisa de você falar que você consegue empacotar vento. O Espírito é como o vento, gente, ninguém controla, não tem como você falar que vai fazer culto do Espírito Santo, busca do Espírito Santo, sei lá o que for, não. O Espírito dele, ele tem uma função hoje na terra, ele é o Consolador. Ele convence o homem do seu pecado, do seu juízo, só isso. Então todas as pessoas quando fazem coisas erradas, o Espírito do Pai está ali a convencendo. Agora, aqueles que são carnais não conseguem ouvir a voz do Espírito do Pai, aí elas vão pro culto pedir perdão. Elas vão pro culto cantar, louvar, fazer jejum, todas as obras físicas, carnais, para tentar se perdoar perante o Pai. Quando, na verdade, se ela apenas tivesse ouvido a voz do Espírito do Pai, que naquele momento que ela errou, ela pudesse ter ouvido a voz dele e feito o que era correto, pedido perdão, se consertar, devolvido, se ela tivesse feito isso, naquele momento não geraria dívida perante o próximo, ela estaria perdoada perante o Pai, a dívida que ela tem por ter feito tantas coisas erradas na vida não viria à tona, porque a parábola deixa claro que quando não perdoamos a nossa dívida que tínhamos antes, vem à tona. Então é uma questão muito linda de se entender. Mas aqui concluindo a mensagem, para não ficar muito grande, embora eu creia que uma mensagem dessa vale a pena você ouvir o dia inteiro, porque é uma libertação muito grande para o seu espírito. Aqui ele usa o exemplo então do vento, né, para o espírito. E aí o Nicodemos, provando o quanto era carnal, ele fala, mas como pode isso? Como pode? Eu imagino ele, eu tenho culto do Espírito Santo na minha igreja, como pode o senhor falar que ele é como vento, agora o povo vai rir de mim? Eu fico imaginando Nicodemos, carnal, tentando encontrar resposta para as palavras do Messias, até porque o Messias aqui pegou pesado com Nicodemos, né? Nicodemos todo carnal, vem o Messias com entendimento espiritual, pronto, quebrou as pernas de Nicodemos. Mas faz parte, eu acho que é interessante ser assim mesmo. E aí no verso 10 ele fala, disse-lhe o Messias, tu és mestre, Nicodemos. Tu és mestre e não entende o que eu estou te falando. E olha que eu estou te falando 1%, 0,1% do que é o mundo espiritual. E você não entende? Você é o tipo de mestre que o povo tem seguido, Nicodemos. Coitados de quem te seguem. E aí eu lembro do que Paulo falou em Efésios, né? Efésios 4, se não me engano. Deus deu uns para mestres,
Olha o tipo de mestre que surgiu desses que foi dado para mestres. Olha o nível de mestre que surgiu. Porque depois do Madeira, não sei se você sabe, se você se lembra da voz do bom pastor, quem se alimenta das suas palavras, quem nasce da palavra, né, da água, recebe o Espírito do Pai e não esquece suas palavras. Ele disse em Mateus 23 que na graça só existe um mestre. O Pai acabou com esse negócio de mestre. Porque olha o nível de mestre que o povo de Israel estava seguindo. Olha o Nicodemos aqui, o tipo de mestre que eles estavam seguindo. Então o Messias falou, acabou, agora o Pai é o único mestre, ele é o único Pai. Os profetas duraram até João, ele deixa claro isso em Lucas 16, acabou. Aí você lê na Bíblia João depois, fique com a Bíblia então se você quiser. A Bíblia foi compilada por esses homens que mataram ele, não sei se você sabe. Quem escreveu a Bíblia hoje, que chegou nas nossas mãos, eles pegaram a verdadeira escritura, fermentaram e ela chegou um pouquinho mais fermentada para nós, viu? Um dos maiores fermentos que tem nessa Bíblia é o Novo Testamento começar enquanto o Messias ainda estava vivo. É uma blasfêmia isso. Como pode começar o Novo Testamento enquanto o testador ainda vive? Paulo fala em Romanos 7 que o Messias morreu na cruz, pondo fim à lei na cruz. Então a lei ainda estava viva. Como pode colocar o Novo Testamento enquanto a lei ainda estava viva? Que blasfêmia é essa que eles fizeram nesse livro? E você ainda acha que esse livro não é fermentado? Ele contém a palavra do Pai, sim, mas muito fermentada. E aqueles que são nascidos do Espírito, graças ao eterno Criador, o Pai tira as pedras de tropeço. A gente consegue perceber essa mãozinha do homem ali mudando tudo para nos tornar carnal. Porque a pessoa, quando ela lê a Bíblia do jeito que ela tá, o Novo Testamento começando no nascimento do Messias, aí ela faz como muitos já falaram para mim, não, tem que ir no templo porque Jesus ia. Tem que participar da ceia porque Jesus é que deu a ceia. Ele tomou a ceia com seus discípulos. Jesus se batizou. E piriri, parará, parará. São carnais, não entendem que ali, enquanto ele estava vivo, ele estava cumprindo a lei, ele era carnal, praticava tudo carnal, por isso que tinha água física, pão físico, vinho físico. Eles não entendiam. Eles não entendiam o que ele falava. Lá em João 9 ou João 6, se eu não me engano, ele fala, quem comer do meu corpo encontrará a vida eterna. Teve um santão lá, um carnalzão lá, que falou, como nós vamos comer do teu corpo, mestre? Eles não entendiam, ele fala, como nós vamos comer da tua carne. Eles não entendiam que o Messias estava falando de forma espiritual. Ele era o pão vivo que desceu do céu, mas ele estava falando de suas palavras, não ele como pessoa. O povo queria comer a carne dele, gente. Olha como o povo era carnal. Então ele pega um pão, ele pega um vinho para exemplificar o corpo dele no madeira. E os homens estão até hoje dando pão e vinho nessas igrejas, mantendo o povo carnal. Não entendem que no madeiro se consumou agora o seu pão e a sua palavra é o seu corpo, é o seu sangue, mas é espiritual, não é mais físico. Os nascidos do Espírito entendem isso. Mas os carnais, eles se opõem. Ô meu pai, para continuar e para finalizar, gente, já me estendi demais. Aí ele fala aqui, ó. Na verdade, nós dizemos o que sabemos, verso 11. Mas vocês não aceitam. Ou seja, o Messias falou de forma espiritual, né? Ele falava de forma espiritual porque ele conhecia do mundo espiritual. Mas Nicodemos, como era carnal, não aceitava. Aí ele fala, se eu vos falar de coisas terrestres, se eu vos falo, na verdade, ele fala aqui uma coisa interessantíssima, eu achava entendimento, verso 12, aqui incrível. Se eu vos falo de coisas terrestres e você não crê, como vocês vão crer se eu falar das celestiais? Então, quando o Messias, o tempo todo que ele fala de fermento, de odre, quando ele fala de cobra, de serpente, bebida mortífera, tudo isso é espiritual. Só que ele usa exemplos físicos para os carnais, para entendermos o mundo espiritual. Vinho da Babilônia, não é um vinho físico, não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, você acha que é o vinhozinho físico que você toma ali, não. Isso mata o corpo, e olha lá, tomar um vidrinho de vinho por dia faz até bem. Mas não estou aconselhando ninguém a beber, só estou falando que não é o vinho físico, isso mata o corpo, o que mata o espírito é o vinho espiritual. E é esse que o Messias disse para não bebermos, através do apóstolo Paulo, quando ele fala para não se embriagar com vinho. Mas as pessoas entendem tudo fisicamente, porque são Nicodemos. E aí ele fala aqui, ó, eu te falo de coisa terrestre, mas você mesmo assim não entende. Como que você vai entender se eu te abrir o entendimento espiritual, Nicodemos? Ora, ninguém subiu ao céu senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente, olha, serpente, deserto, tudo espiritual. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa linda, né? A serpente envenena,
Aí o Filho do Homem é levantado para tirar o veneno, coisa linda. Para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Aí entra o verso que o sistema usa o tempo todo isoladamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui ele deu o seu Filho para libertar o povo deles mesmos, desse sistema religioso. Mas aí esses homens falam ao contrário, é claro. Eles levam as pessoas para eles, para alimentar eles. Eita, um irmão desse eu não quero não, viu? Que se beneficia de mim, sai fora. Eu quero um irmão verdadeiro, que me ajuda na hora das minhas necessidades, que é comigo, que se alegra com os que se alegram. Eu não quero esse aqui não, esse que nós temos aí hoje, que se coloca como pastor, como liderança. Não quero esse tipo de irmão para mim não. Aí ele fala aqui, ó. Porque Deus amou o mundo, claro, amou, sim. Ele viu como o mundo estava escravo na mão da religião, deu o seu Filho para libertar dela, até o ponto de destruir o templo, toda a obra física, a obra morta, ele pôs fim. Só que esses homens vieram, levantaram de novo, e hoje eles utilizam o próprio Messias como sacrifício para perdão das pessoas. Quer pouco ou quer mais? Tá bom ou quer mais? Eles vivem da herança dele. Pioraram, a blasfêmia tá aí, ó. Se assentou no templo, né, do Pai, entendimento humano. Agora o povo adora o Filho, e o próprio Filho falava que o nome do Pai é santo, o nome dele é maravilhoso. O Messias é apenas o Emanuel, o Pai conosco. Não tem nada de nome próprio no Messias. O Messias ele é o Emanuel, é o Pai conosco, mas aí colocaram um novo nome nele, né? Lá quando tem a profecia de que nasceria o Emanuel, o próprio anjo fala que ele se chamaria Emanuel. Aí quando vem o anjo lá em Mateus para anunciar a vinda do Messias, ele fala que o nome dele será Jesus. Eita, fermento bom na Bíblia, hein, gente? Vamos tirar o fermento. O Messias veio glorificar o Pai, dizer que só existe ele como Pai, mais nenhum. Mas as pessoas continuam buscando pais físicos, homens que se dizem como pais, né? Oh, meu Pai eterno, eles se dizem como intercessores, intermediários. Eles não aceitam que são intermediários, mas é claro que são. Eles falam pelo Pai, como se fosse o Pai falando quando vão entregar a palavra. Que isso? Vocês calam o Pai nas pessoas, né? Não deixam o Espírito do Pai falar em seus corações, e vocês é que falam. Escreveram um livro para poder agora utilizar como sendo a palavra do Pai, e as pessoas não ouvem mais o Pai. Que é isso, hein? Engarrafaram o Pai, colocaram ele dentro desse livro agora. Nada mais do que fala fora dele é do Pai, tem que estar lá dentro. Quanta manipulação, quanta manipulação. E aí uma coisa que é interessante, que eu gostaria que você lesse até o final de João 3, para finalizar. Ele fala que todo aquele que faz o mal odeia a luz. Quando ele fala crer no Messias para ter a vida eterna, não é crer como o sistema religioso ensina. Crer nele é praticar as suas palavras. E praticar as suas palavras depende muito de você abandonar a escuridão e vir para a luz. Parar de ficar praticando obras mortas. Vende as coisas mais caro, é picareta, faz um monte de coisa errada, né? Aí quando chega a noite está no culto, cantando, louvando, fazendo as suas obras mortas, que não te santificam em nada perante o Pai. Quer de verdade ser aceito pelo Pai? Receber a vida eterna? Não venda mais caro do que pode pagar. Faça o que João disse lá, quando ele estava batizando as pessoas, quando perguntaram o que precisava ser feito para entrar no reino. João não falou que era para frequentar culto, João não falou que era para frequentar vigílias, jejuns, nada disso. João simplesmente falou: se tiveres comida sobrando, reparta com o faminto. Se tiver cobrando alguma coisa, vendendo, venda o preço justo, não venda mais do que você pode, do que a pessoa que está comprando pode pagar. Seja justo, seja honesto, seja bom no seu dia a dia, porque nisso conhecerão que vocês são discípulos do Mestre. Se vos amardes uns aos outros, se você não vai querer para os outros, ou seja, para você o que você faz para os outros, né? Tem muita gente que, se ela for fazer para ela mesma o que ela faz para os outros, ela não dá conta não. É muita maldade. Fique com o Eterno Criador. Desculpa o tamanho do áudio, mas que ele possa falar muito no seu coração através dessa mensagem. Eita, Nicodemos, carnal, abandonou o Messias para ficar com a glória dos homens. E você que está ouvindo esse áudio, quer continuar recebendo glória de homem, sendo visto pelas pessoas como evangélico, espírita, isso, aquilo, aquilo outro? Ou quer de fato se assentar na última cadeira e buscar o Pai em espírito, ser reconhecido apenas por ele? Está nas suas mãos. A decisão é somente sua. E eu faço agora como o Messias fazia, porque hoje dá para entender claramente o que ele fazia. Queres ver? Quer ver? Ou quer ficar na cegueira? O Messias sempre perguntava, porque está na condição da pessoa dizer que sim ou não.
A maioria das pessoas que o Messias encontrou, elas diziam quero. E ele só dizia assim, veja. E elas abriam os olhos e viam. Que o Pai possa fazer isso com você hoje que quer ver. Veja. Veja o mundo espiritual, entre no seu reino. Mete o pé no peito desses homens que estão segurando o reino. E como disse o Messias em Lucas 16, quem não empregar força para entrar no reino não entrará. Esses homens seguram, não deixam, mas se você empregar força, você entra. Você entra. Mete o pé no peito deles. Que o Pai abençoe a sua vida.